Boa noite, companheiros. Certa vez eu fiz um vídeo dizendo que eu tinha satisfação de encontrar aqui nas informações da internet outras pessoas pensando com igual eu, com pensamentos similares, não idênticos, mas com pensamentos razoavelmente combinados. E muitas pessoas já então começou a confirmar os meus pensamentos, começou a confirmar que eu tinha uma certa razão naquilo, nas minhas deduções, os meus resumos que eu tinha, os meus resumos eram resumos objetivos e que realmente confirmados por um número de outros pensamentos. Eu fiquei satisfeito que as coisas estavam confirmando os meus pensamentos. Eu falei, puxa, eu estou acompanhando a onda ali, a média, a escala de raciocínios da mídia. Eu fiquei muito satisfeito. Mas no decorrer desse espaço de tempo, eu comecei a observar que os meus pensamentos já não eram confirmados, e sim que eu primeiro expunha meus pensamentos e depois algumas pessoas estavam usando e estariam. Eu estou percebendo que existem consequências, embora eu não tenha um número expressivo de audiência. Eu estou observando que existe uma consequência diante das coisas que eu estou falando. As minhas indagações, os meus pensamentos estão influenciando alguns acontecimentos, algumas consequências. E eu penso que então agora a coisa então mudou de figura, já estou agora tão temeroso quanto antes, porque eu penso que eu não gostaria jamais de ser o precursor de uma coisa que não fosse exata, uma coisa que não fosse lógica, uma coisa que não fosse racional. Eu não gostaria. Então, como eu sempre tive ali uma reserva entre o certo e o duvidoso, é claro que eu estou certo dos meus pensamentos, daquilo que eu digo, eu estou certo, mas como eu digo, existe no mundo uma loucura racional que a gente, observando a massa humana, vemos reações, condutas inexplicáveis, condutas inaceitáveis a uma racionalidade. Temos opiniões diversas, uma divergindo da outra, e cada qual tendo absoluta certeza de que está certo, de que não está equivocado. É um grupo de loucos, a humanidade, todos são loucos. Mas quando eu observo a humanidade, eu não me esqueço de que eu sou parte da humanidade. E como o meu pensamento realmente eu reconheço que não é natural, não é comum, então eu fico preocupado. E eu fico com medo. E então eu acho que eu deveria deixar de comentar para que eu não influencie algum pensamento e eu seja responsável por alguma coisa que não é do meu interesse, que não é do meu. Eu não estou investindo em nenhuma responsabilidade. Então eu vou me ater de fazer alguns comentários assim, relacionados a Deus, crença. Companheiros, eu não posso me ater, eu não posso. Eu acho que eu não sei. Eu não tenho
uma audiência expressiva. Eu não tenho muita gente me vendo. Talvez eu esteja enganado, mas é muito difícil me enganar. Eu vou continuar assim, eu vou continuar falando, expondo meus pensamentos. Inclusive agora, eu já queria expor um pensamento. Eu vi um vídeo de um companheiro fazendo um vídeo resposta para um companheiro que fez um vídeo, elaborou ali um texto, fazendo um comentário, comparando, um comentário assim de comparação de valores entre o homem e a mulher. Inclusive, dizendo assim, comparando, que a mulher ela é referente ao estado de emoção e o homem é referente ao estado de razão. E ele fez ali as explanações dele. Então eu vi um vídeo resposta para esse vídeo. E também eu vi ultimamente algumas pessoas comentando sobre esse assunto, sobre a mulher. E eu há algum tempo estou esperando uma deixa para fazer assim, para fazer a minha reflexão, para dizer, para falar, para desabafar de um pensamento, um resumo de uma reflexão relacionado, que começou, é claro, sempre à criação, ao início do princípio, à causa do princípio. E para isso então eu vim observando aquele andar da carruagem, chegando então ao homem que foi formado e toda aquela história relacionada, que falando assim, bem natural, para os olhos e ouvidos de quem leu as escritas antigas. O homem foi formado depois de certo tempo, quando ele foi nomear os animais viventes, então que foi notado a ausência de uma semelhança, de um igual para o homem. Aí depois então diz que tirou a costela, né? Aquela coisa toda. Então eu vim ali vendo toda essa situação do livro, que é do meu interesse, e observando isso é que eu cheguei a essa conclusão. Mas a mulher tem uma participação muito interessante na história da humanidade, que eu fico espantado de como que a humanidade, os intelectuais, os filósofos, homens inteligentes e as próprias mulheres não observam o equilíbrio, a honra, a igualdade, a escala de honra para a existência da humanidade. Mas ao homem, ao macho, ao masculino, é dado toda a honra, porque nós temos a criação, o Criador, Deus, nome masculino, por pai masculino. Falam de um filho masculino. Não se refere à mãe, o meio termo não se refere. Bom, eu penso que o papel da mulher é muito importante em toda essa história da existência. Eu vou comentar sobre isso, postar esse vídeo, e eu gostaria que outras pessoas ouvindo também se aprofundassem em procurar entender essa situação. Depois eu faço algum outro comentário. Eu queria deixar assim uma deixa para ajudar a entender a condição entre o homem e a mulher, observando de onde vem a luz da vida, onde é que está a fonte de existência de toda a humanidade. Bom, existem muitas observações relacionadas ao homem e à mulher e os seus valores. Bom, companheiros, eu queria que, se alguém puder fazer comentários sobre isso, eu estou ouvindo. Eu vou agora
é complementar comentários de outras pessoas. Companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.